Então, pessoal, falando aí da parada cardiorrespiratória, né, a gente percebe aí que vamos proceder com a realização da reanimação cardiopulmonar, que é conhecido como RCP, reanimação cardiopulmonar, que nada mais é do que a compressão direta na região torácica da pessoa, do acidentado, da vítima, né? Onde a gente faz aí, ó, essas compressões na região aí torácica, a gente vai ver exatamente onde é feito, como é feito, qual é a postura correta, como deve ser procedido aí essa reanimação. Então, ela é a base fundamental da reanimação cardiopulmonar, que são as compressões. Inclusive, vai ter questões perguntando, quando você é único socorrista, quantas compressões eu devo fazer a cada também insuflações, quando a vítima, consequentemente, também estiver tendo e sofrendo, né, um súbito aí também da parada respiratória, que é nada mais, nada menos que o cessar de oxigênio aos pulmões, né? Que pode ser por duas razões. Pode ser envenenamento, asfixia, obstrução das vias aéreas de alguma maneira, ou através de contração muscular devido a uma pancada forte também na região do diafragma, né? Certo? Então a gente pode perceber aqui, ó, que a respiração, a reanimação cardiopulmonar, né, que é um procedimento muito importante, que advém da parada cardíaca, faz com que a gente possa estar detectando isso para saber se a pessoa está ou não passando por esse mal súbito através dos sintomas e sinais, né? Então, a gente pode perceber que o corpo ele dá indícios, e através desses indícios a gente pode estar verificando quais são as condições da vítima e como a gente pode estar procedendo sobre ela, claro, dentro do nosso conhecimento, dentro das possibilidades que nos são apresentadas, né? Nunca fazendo nada além do que eu não sei, certo? E claro, nunca me colocando em risco também, tá? Então, o estado de inconsciência é um dos sintomas da parada cardíaca. A gente vai falar sobre palidez excessiva também. A gente tem ausência de pulsação, isso é bem constante, né? Inclusive, quando você for verificar a pulsação, o melhor local é onde? No pescoço, como a gente viu na aula passada, né? Na artéria carotídea, na artéria carótida, que se encontra na região do pescoço. E a gente fica verificando e monitorando, né, sempre esses batimentos cardíacos e a pulsação para saber se a vítima, né, está reagindo bem à manobra da reanimação cardiopulmonar, certo? A gente vai perceber também aqui, ó, pupilas dilatadas. As pupilas dilatadas, pessoal, trazem consigo o estado de midríase. Vou colocar aqui para a gente a palavra. Lembra que as pupilas, conhecidas como menina dos olhos, elas dão indícios, dão sinais. Então, tá aqui, ó, as pupilas no estado de midríase, ou seja, midriáticas. Essas pupilas aqui, ó, no estado de midríase, são as pupilas dilatadas, que podem acontecer por algumas outras razões também, como um AVC, por exemplo, né, um acidente vascular cerebral, um TCE, tá? Entre outros tipos de situações. O que pode provocar as pupilas dilatadas também é a questão da parada cardíaca. Inclusive, as pupilas dilatadas são o forte indício onde a vítima está, né, com a parada cardíaca. Não sei se vocês já viram, seja em filmes ou novelas, ou qualquer tipo de situação onde envolva um certo tipo de atendimento médico, o médico chega, o atendente ou socorrista, ele pega a vítima que está deitada ali sobre o asfalto ou qualquer tipo de região ou superfície, ele joga com a lanterninha um foco de luz. Quando um foco de luz, pessoal, incide diretamente nos seus olhos, né, diretamente sobre as pupilas, o que acontece? Quando a luz incide, né, vai sendo diretamente jogada sobre os olhos, as pupilas elas tendem a contrair. E a contração das pupilas significa que está no estado de miose, né? Ou seja, pupilas no estado de miose. Boa Então, noite, professor. boa noite, meu querido. Já já eu faço a coleta, tá bom? Ok. Fica tranquilo. Então, o que a gente vai perceber? Que as pupilas dilatadas é um indício muito grande de parada cardíaca, por quê? Porque quando ele jogou o foco de luz, as pupilas deviam contrair. E as pupilas não contraindo, né, significa que a pessoa está, sim, passando por uma parada cardíaca, uma parada cardiorrespiratória, que é uma das piores situações possíveis de se deparar com uma vítima de acidente de trânsito. Então, pessoal, pupilas dilatadas é um forte indício
que a vítima está com parada cardíaca. Isso quando você faz o teste, joga um foco de luz sobre os olhos. Se as pupilas não contrair, continuarem dilatadas, no caso, no estado de midríase, é um forte indício que ela está tendo ali uma parada cardíaca, ou só uma parada respiratória, ou, consequentemente, a parada cardiorrespiratória. Até porque, pessoal, a parada respiratória, se não atendida rapidamente, consequentemente, aos poucos, ela vai levar a pessoa, a vítima, à parada cardíaca e vice-versa. A parada cardíaca também faz com que a pessoa obtenha ali a parada respiratória. Uma leva a outra, né? Dependendo da situação. E chega no extremo que é a parada cardiorrespiratória, que é necessário para a vítima o atendimento rápido, eficiente e eficaz, tanto das compressões na região torácica, quanto das chamadas insuflações, que é o chamado boca a boca, né? Insuflação pulmonar, que é aquela ventilação, né, que você vai fazer artificialmente para manter o pulmão sendo oxigenado, para que esse oxigênio possa conseguir ser transferido para o corpo, chegando até o cérebro, para que a vítima não fique no estado de consciência, gerando ali possíveis sequelas. E as compressões servem para quê? Porque o coração ele é o principal órgão do sistema, né, circulatório, ele que vai bombear, né, jogar o sangue para o teu corpo. O sangue ele tem toda uma operação sistêmica, né? O sangue entra, o sangue sai, o sangue entra, o sangue sai, através aí de várias artérias, como a aorta, né? Seus vasos sanguíneos, artérias, veias, os capilares, enfim. E vai ter esse processo sistêmico. Então, você vai fazer esse processo artificialmente, né? Tentando fazer ao máximo que o sangue continue circulando pelo organismo da pessoa, porque o sangue, através dos glóbulos vermelhos, das hemácias, fazem o transporte do oxigênio, né? O oxigênio fluindo pelo teu corpo é muito importante. Então, a gente tem que fazer esses procedimentos para que a vítima não caia ali, né? Numa situação mais grave e acaba falecendo por conta, né, da situação precária que ela vinha se encontrando. Então, é muito importante, tá, pessoal? Então, pupilas dilatadas é pupilas midriáticas. Tenho que memorizar esses termos? Tem, porque as questões podem trazer exatamente esses termos. Miose, midríase, anisocóricas, né? Pupilas assimétricas, isocóricas. Isocóricas é as pupilas normais. Anisocóricas seria aí, no caso, as assimétricas, que é uma contraída, outra dilatada, que pode ser pancada forte, problemas neurológicos, entre outros. Outro sintoma importante que indica que a vítima está tendo parada cardiorrespiratória está aí na tela. Os lábios, línguas, né? A língua e as unhas começam a ficar azuladas, arroxeadas. Isso é chamado do estado de acianose, tá, pessoal? É um estado de acianose. Isso aqui é um forte indício também que a pessoa está com parada respiratória ou parada cardíaca, que uma leva a outra, né? Consequentemente, tem sintomas ali similares. Então, quando a pessoa começa a ficar roxinha, começa a ficar azulada, principalmente as extremidades, como a ponta dos dedos, os lábios, é um forte indício, né, também de parada cardiorrespiratória. Geralmente, o estado de cianose ele é bem mais evidente, né, quando a pessoa está com parada respiratória, né? Só que aqui a gente está falando da parada cardiorrespiratória, então percebemos que o sintoma, né, é tanto de parada cardíaca quanto respiratória. Então, os dois juntos aí, uma das piores situações possíveis. Bom, o sucesso, pessoal, da reanimação cardiopulmonar, conhecida como RCP, está relacionado ao atendimento precoce, ou seja, tem que ser rápido. O quanto antes você agir, os primeiros 5 minutos para a vítima é muito importante, fundamental, para avaliar se ela vai ou não, né, resistir, sobreviver, ou se a tua ajuda ali foi eficiente, né? Então, idealmente, dentro, claro, dos prazos de 3 a 5 minutos após o colapso, ou seja, após o colapso, de 3 a 5 minutos, já é necessário a gente tentar ali fazer a reanimação cardiopulmonar, que consiste nas compressões, né, na região do peito aqui, ó, né? Ou seja, compressão torácica. É muito importante. Pessoal, fiquem atentos também aos sintomas, porque os sintomas, geralmente, eles costumam vir em prova. Ele vai dar ali alguns sintomas e a gente vai ter que identificar que aqueles sintomas se tratam de qual tipo de mal súbito que a vítima está passando. Foi parada respiratória? Foi parada cardíaca? É hemorragia? Hemorragia fica fácil, né, também. É envenenamento? Foi queimadura? Então, ele vai trazer algumas situações que você vai ter que saber, dentre as alternativas, saber analisar se foi
qual tipo de situação está sendo submetida àquela vítima, baseado nos sintomas ou sinais também que são apresentados. Bom, a gente vai ver aqui, pessoal, a reanimação cardiopulmonar em 10 passos. Em 10 passos. Vamos ver quais são esses passos aí. Primeiramente, vítima em decúbito dorsal sobre a superfície rígida. Percebo como a vítima é colocada aqui, né? Dessa maneira. Muitas vezes você pode fazer um controle da coluna cervical aqui adequado. Primeiro, verifique também se não tem nada obstruindo as vias aéreas, né? Como a gente viu anteriormente, através de ver, ouvir ou sentir. Perceba que a pessoa que está atendendo sempre está de luvas para não ter contato com nenhum tipo de fluido corporal de maneira alguma, é regra sagrada. Use o equipamento de proteção individual, EPI, né, sempre que puder, sempre que for necessário, para que você acabe ali não sendo contaminado por doenças que possam ser transmitidas através desses fluidos, certo? Então, perceba como a vítima é colocada. Se a vítima estiver ali salivando em excesso, estiver cuspindo sangue, gorfadas de sangue, né? Pela boca, o sangue está coagulado. Você pode fazer ali uma posição lateral de segurança da cabeça. Isso vai aliviar e facilitar com que a vítima não engasgue, não seja sufocada com o próprio sangue, tá? Então, colocar ali na posição lateral de segurança a cabeça, lateralizar a cabeça da vítima em situações como essa. Caso não, coloque assim, você pode colocar um pano aqui limpo debaixo da cabeça, só para proteger contra a superfície rígida também, certo? Então, olha como a vítima é colocada, certo? Tranquilamente. A gente agora vai localizar o ponto de compressão que fica aqui, ó. Olha essa palavra, no osso externo. O osso externo, pessoal, é esse osso que fica bem aqui assim, ó. É um osso que você vai subindo aqui através da costelinha, que fica exatamente nesse ponto descrito aqui. E ele é chamado de osso, ó, como está escrito aqui, externo com S, e não externo com X, que quer dizer, né, fora, né, externamente. Então, não é com X, é com S. Esse com S é porque é o nome do osso sobre qual a gente realiza as chamadas compressões, né, ali sobre a vítima, tá bom? Então, se perguntar onde é feita as compressões para uma vítima que está sofrendo ali de parada cardíaca ou parada cardiorrespiratória, qual o nome do osso que é pressionado, por exemplo? A gente vai dizer que é o osso externo, com S, tá bom? Não externo com X. Então, esse é o nome do osso. Como é que eu localizo, professor? Bom, você pode subir aqui ó, a região da costelinha, aqui, ó, subindo, até chegar nesse ponto central do osso. Quando você localizar esse ponto aqui, você sobe um pouco mais e aqui nessa parte, né, onde tem um quadradinho, é onde a gente realiza, de fato, a compressão. O que mais a gente pode perceber? Use a base da mão, ambas sobrepostas. Olha como a gente está vendo essa situação aqui, ó. As mãos estão sobrepostas aí à vítima, né? Ó, sobrepostas uma à outra. Não esqueça que você pode localizar esse ponto do osso aqui, ó, subindo pela costelinha, né? Sobe aqui, você pode acabar achando, né? Mãos sobrepostas, o que eu vou fazer? Posicionar o meu corpo no ângulo de 90 graus, ou seja, 90 graus aqui, ó, né? Perpendicular, 90 grauzinho dessa maneira, sobre a vítima, ó, bom posicionamento, né? Movimento descendente, movimento ascendente. Depois eu vou fazer o quê? Desloque aproximadamente 5 centímetros o tórax da vítima. Então, a gente vai fazer um deslocamento do tórax com as mãos que já estavam sobrepostas a ela, certo? Bom, depois a gente vai fazer, no mínimo, 100 compressões por minuto. 100 compressões. Então, você vai pressionar a região torácica da vítima ali, já localizado o ponto de compressão, que é o osso externo, 100 vezes, né? Ou seja, 100 compressões por minuto, de maneira ininterrupta. Caso você esteja cansado, para que evite ali a fadiga, seja substituído por outro atendente se tiver nas imediações, é muito importante. Então, é o que a gente fala aqui, ó, as manobras devem ser ininterruptas. Só que vai chegar um momento que você vai cansar, e esse cansaço gera fadiga e pode ser que as compressões já não estejam suficientemente sendo eficientes. Então, você tem que revezar com outros socorristas para que evite essa fadiga, tá? É muito importante. E é sempre importante também que você reavalie
a vítima a cada 2 minutos. Como assim reavaliar a vítima a cada 2 minutos? Verificar a pulsação ali na região da artéria carótida no pescoço, tá bom? Ou seja, para saber se a pulsação está voltando, né? Se os batimentos no coração começaram a reagir sozinhos. Senão, você tem que continuar e fazer ali as compressões. Pessoal, a gente tem, por exemplo, a situação da parada cardiorrespiratória. A pessoa está tendo tanta parada respiratória simultaneamente com a parada cardíaca. O que eu tenho que fazer? Eu sou apenas um socorrista. O certo é que você faça 30 massagens, né, 30 compressões cardíacas para 2 insuflações pulmonares, que é o boca a boca. Só que assim, o boca a boca, apesar dele entrar aqui como uma manobra, ele é um caso obsoleto. Por quê? Porque o boca a boca faz com que você tenha contato diretamente com a boca da vítima. E se a vítima já cuspiu sangue pela boca, está salivando, e esses fluidos corporais são perigosos, pode te infeccionar, podem transmitir aquelas doenças infectocontagiosas que a gente tanto fala, como, por exemplo, HIV, hepatite, entre outras dessa natureza. Então, a gente tem que tomar cuidado. Mas se cair na prova, se você é só um socorrista, então o que você tem que fazer? 30 massagens a cada 2 insuflações. Se for 2 socorristas e vocês podem revezar ali a tarefa, você faz 5 compressões, né, a cada uma insuflação, 5 para 1. Com um socorrista, né, são 30 para 2, e com 2 socorristas, 5 para 1. Né? Então, vocês estão dividindo a tarefa e vão avaliando. Faz 5 compressões, uma insuflação e fiquem avaliando ali a cada 2 minutos os sinais vitais da vítima. Ó, no item 10 aqui a gente percebe que vamos persistir até a chegada do socorro especializado. Então, você mantém a manobra até que, de fato, possa chegar o atendimento especializado. Isso vai ser muito importante e vital para a vítima lá que está sofrendo, né, da parada cardiorrespiratória. Bom, reanimação cardiopulmonar em crianças. Pessoal, aqui a gente está simulando que é uma pessoa adulta, né? Uma pessoa que tem ali a estrutura física forte, né? Então, quando a estrutura física é forte, a gente pode estar simplesmente aplicando mais força na região do tórax ali, onde é feita a compressão no osso externo, certo? Caso seja uma criança, a força vai ser proporcional à tua estrutura física, né? A estrutura física da criança. Então, a gente vai seguir normalmente os 10 passos mostrados, que estão aqui na tela, tá? Esses 10 passos são muito importantes também na criança. Então, siga os 10 passos mostrados. Comprima com apenas uma das mãos. Então, é só com uma das mãos, porque a estrutura física da criança, ela já é um pouco mais frágil, né? Um pouco mais vulnerável, né? Do que a de um adulto. Então, a gente vai só comprimir com uma das mãos. E você vai moderar a força conforme a estrutura física daquela vítima, né? Bom, em um bebê, pessoal, reanimação cardiopulmonar em bebês ou um recém-nascido, o certo é sempre, ó, ele perceba que a primeira coisa que ele faz é fazer aqui, ó, a manutenção do controle da coluna cervical. Ele está elevando aqui, porque quando ele faz isso, ó, fica livre a passagem de ar nessa região aqui, ó, né, da garganta, ela fica desobstruída. Então, o ar pode movimentar-se com maior facilidade. Depois que ele faz esse movimento aqui com a cabeça do bebê, perceba que ele usa o dedo indicador e né, o dedo médio aqui para estar fazendo as compressões, seguindo normalmente os 10 passos citados, mostrados, né, no slide anterior. Então, são situações bastante importantes que a gente tem que lidar aí com as vítimas durante essas situações. Bom, a força é sempre proporcional às limitações físicas da vítima, né? Então, a força depende, claro, da estrutura física da vítima. Pessoal, a gente está vendo aí no item D a questão da avaliação neurológica. Bom, a questão da avaliação neurológica consiste em avaliar o nível de consciência e a reatividade pupilar do traumatizado, né? Para isso, a gente vai utilizar esse método chamado de AVDI, tá? O método AVDI, para perceber se a vítima está ou não consciente. Quais são as vítimas que têm prioridade no atendimento?
São as vítimas inconscientes, né? A gente viu por que são as vítimas inconscientes. Então, a gente tem que testar e verificar o nível de consciência das vítimas. E a gente pode fazer isso em 4 passos, que é denominado nesse método aqui, AVDI. E a gente vai conhecer esse método a partir de agora, né? O A é de quê, pessoal? De alerta. Como assim? A vítima está acordada, né? Você vai olhar. Aí eu vou avaliar se a vítima está acordada, se os olhos estão abertos, se ela fala. Se ela fala, responde, então tranquilo, né? É o estado de alerta, ela está em alerta, apesar que ela da situação ali potencialmente tensa, né? Aguda que ela possa estar passando naquele momento, do tipo de acidente que ela veio a sofrer, ela está em alerta, ela está ali totalmente consciente o suficiente para entender o que está acontecendo, e seu papel nesse caso é acalmar a vítima, fazer o máximo que você puder por ela e até que chegue o socorro especializado, certo? Então, o A consiste no alerta. A vítima está acordada, os olhos estão abertos, está falando, então são até informações que você pode estar passando lá para o auxílio, né, emergencial do resgate para qual você esteja solicitando ajuda. O mais comum, né, seria o SAMU 92, como a gente conheceu nos slides anteriores, né? Deixando aqui para relembrar, que é do SAMU. Todo mundo sabe o que é, né? Que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. O V é o verbal, né, pessoal? Verbal. A vítima responde a estímulos verbal. Primeiramente, quando você chega, você pergunte para a vítima se pode ajudá-la, né? E ela responde que sim, então você vai prestar ali o seu auxílio. Converse com ela, se ela responder verbalmente, claro, ela está consciente. O terceiro passo também que você pode avaliar se a vítima está ou não, pessoal, consciente, avaliando o nível de consciência dela, é através de estímulos dolorosos, através da dor. Ou seja, ela está no estado de semiconsciência, ela está meio apagada, desmaiada. Você pode pressionar alguma região do corpo, principalmente aqui abaixo do diafragma, né? Fazer uma pequena pressão ali com os 2 dedos, indicador e médio, para saber se a vítima sente dor. Se ela estiver no estado de semi-inconsciência, apesar dela estar ali desmaiada, a face vai ficar meio que franzindo, né? Você vai perceber aquela reação que ela responde ao estímulo de dor. Então, apesar dela estar, de certa forma, desmaiada, no estado de semi-consciência, ela ainda está num estado ali tranquilo, né? Ela não está totalmente consciente, de certa forma ainda está tranquila, porque ela está respondendo, sim, a estímulos dolorosos, estímulos de dor. E o I, né, de inconsciente. A vítima está totalmente inconsciente, ela não responde de forma alguma aos estímulos, nem o de alerta, nem o verbal, nem o doloroso. Então, a vítima parece realmente estar inconsciente, né? Ela está totalmente irresponsivo aos estímulos, não responde a nenhum dos estímulos, seja o doloroso, seja o verbal ou o alerta. Então, significa que aquela vítima tem prioridade no atendimento, né? As vítimas inconscientes têm prioridade. Então, a gente tem que ficar muito atento a esse tipo de situação. Pessoal, tá aqui as pupilas. Como a gente já falou, as pupilas, né? O teu corpo, ele dá indício se tem alguma coisa errada com você. As pupilas também são conhecidas, né, como a menina dos olhos. Então, a gente vai fazer aí um exame pupilar. Ou seja, a gente vai avaliar o tamanho das pupilas, a questão da simetria e a reação à luz, né? 3 passos importantes. Então, perceba o primeiro caso, que são as pupilas contraídas. As pupilas contraídas, pessoal, podem dar indício também de certos tipos de situações que o corpo venha a estar sofrendo, como, por exemplo, as pupilas contraídas é o estado de miose, né? Ou seja, são pupilas, né, no estado de miose, certo? Pupilas contraídas são no estado de miose. O que pode provocar as pupilas contraídas na vítima? A gente vai já ver. Assimétricas. Assimétricas, pessoal, são as pupilas anisocória, né? Ou anisocóricas, né? Assimétricas. O que significa? É uma contraída e a outra dilatada. Isso pode ser em razão de alguma pancada forte na cabeça, algum trauma, algum traumatismo neurológico, né? Um traumatismo craniano, pode ser um AVC, pode ser um TCE, né? Pode ser vários outros tipos de situação que envolveu ali o sistema nervoso central, de uma maneira bem séria.
Então, as pupilas, uma dilatada e a contraída, é muito evidente que aconteceu alguma coisa com o sistema nervoso central daquela vítima, certo? O estado da pupila, pessoal, normalmente são, né, não é anisocóricas, é isocóricas, tá? Vou botar aqui pra gente, isocóricas. O estado que as pupilas têm que estar é esse estado aqui. Esse aqui é o estado normal, isocóricas, tá? Que são as pupilas no seu estado normal. Contraídas, estado de miose. Uma contraída e outra dilatada, anisocória, ou anisocóricas, tá? No caso aqui está anisocória. E temos aí dilatadas, que é o estado de midríase, né? Midriáticas. Pupilas no estado de midríase. Isso aqui é quando ela está dilatada, pessoal, é um forte indício, né? Que a pessoa tá sofrendo ali de uma parada cardiorrespiratória. Então, aqui, ó, tamanho, aqui é a simetria e a reação à luz. No caso da dilatada, perceba que cada situação remete a uma específica. Por exemplo, o tamanho está relacionado à questão se ela está ou não contraída. A simetria é para ver se está ali no estado de anisocória, né? Uma contraída, outra dilatada. E a reação à luz é quando você quer verificar se as pupilas estão ou não, né, dilatadas ou ao foco de luz se elas vão contrair. Então, perceba que o corpo dá indícios, né? E quando está no estado de miose, o que pode significar? Pode ser lesão no sistema nervoso central, pode ser lesão no sistema nervoso central, ou pode ser também ocorrido pelo abuso de drogas, né? O uso de drogas, alguns tipos, como cocaína, entre outros, né? Heroína, crack, entre outros tipos de entorpecentes, né? Substâncias psicoativas que possam causar, né, a contração pupilar, né? Ou seja, o estado de miose. No estado de assimetria das pupilas, pode ser um AVC, né, um acidente vascular cerebral, pode ser um TCE, né, um trauma crânioencefálico, um traumatismo crânioencefálico, né? Um desses dois aqui, né, um acidente vascular cerebral, que é o AVC, ou um TCE, que está relacionado também ao sistema nervoso central, né? Pode atacar ali a região do cérebro. E a gente tem também na dilatada, pode ser o quê? Uma anoxia ou uma hipoxia. Pessoal, anoxia e hipoxia é o estado onde a vítima está com baixa circulação do oxigênio presente nas células, né, na corrente sanguínea, que é o tecido líquido do corpo, que vai transferir para o corpo todo, está com baixo oxigênio. Então, as pupilas tendem a ficar dilatadas quando a pessoa está passando por essa situação, ou seja, anoxia é basicamente a grande falta e hipoxia, né, parte ali, né, do oxigênio que esteja circulando. Então, anoxia ou hipoxia é isso, tá, pessoal? Essa questão da baixa do oxigênio presente no sangue ali, né, que é transferida ou transportada pelo corpo pelas hemácias, né, que é os glóbulos vermelhos. Então, significa que tem pouco oxigênio circulando pelo teu corpo. O que pode provocar também a dilatação das pupilas? A vítima no estado de inconsciência. O estado de choque também. Pessoal, o que é o estado de choque? O estado de choque pode acontecer por dois motivos: abalo emocional ou por lesões graves. Por exemplo, a vítima está tendo hemorragia, isso pode levar ela ao estado de choque. Temos até alguns tipos de situações, né, o que a gente pode proceder contra a vítima, como, por exemplo, deixar a cabeça mais baixa que o corpo, é um tipo de procedimento que ajuda a aliviar. Isso quando você detecta, né, nenhum tipo de fratura ali nos membros ou, né, nos membros superiores. Se você detecta fratura, ruptura da estrutura óssea, a gente não deve proceder de maneira incorreta quanto à movimentação do corpo da vítima, tem que ter muito cuidado. O que faz com que as pupilas também fiquem dilatadas? Parada cardíaca. Ou também hemorragia, né? Hemorragia pode fazer com que isso aconteça, tá? Então, essas são as causas que podem fazer isso com as pupilas. Então, eu vou avaliar as pupilas. Verifiquei o tamanho, né? Está contraída, miose, pode ser uma lesão do sistema nervoso ou pode ser ocorrida por abuso de drogas, certo? Simetria. Percebo que uma está ali contraída e a outra dilatada. O que pode ter sido? É o estado de anisocória ou anisocóricas. Pode ser um AVC ou um TCE. As pupilas estavam dilatadas, por quê? Porque eu joguei um foco de luz aqui. Quando eu jogo o foco de luz, as pupilas deviam contrair, não contraíram, ou pode ser anoxia, hipoxia, falta de oxigenação na corrente sanguínea, né, que pode levar ali
pelo corpo todo, até mesmo oxigenar o nosso cérebro, que faz com que a pessoa comece a entrar no estado, né, de inconsciência. Então, a inconsciência em si, o choque, o estado de choque, parada cardíaca e hemorragia. Tudo isso faz com que a vítima, né, apresente pupilas dilatadas, que é o estado de midríase, certo? Pessoal, no item E, a gente fala aqui sobre exposição e controle da hipotermia. A gente viu que a gente tem sinais vitais no corpo humano. Quais são os sinais vitais? A gente tem ali a pressão arterial, que deve ser detectada por um médico. Temos os batimentos cardíacos, né? Temos a questão da respiração, movimentos respiratórios por minutos de uma vítima. E vimos também a temperatura. A gente viu que a temperatura é o único sinal vital que não varia conforme a idade, né? A gente viu que o ser humano é uma máquina biológica. Quanto mais você envelhece, mais o teu organismo vai decaindo, né? O funcionamento, o metabolismo. Isso é fato. Só que a temperatura, ela não sofre essa variação com o tempo. Ela tem que manter-se ali sempre constante entre 36 e 37 graus, certo? E quando está abaixo de 36 graus, gera o quê? Hipotermia. Acima de 37 já gera a febre, né? Que é um mecanismo de defesa do corpo contra substâncias ou bactérias ou qualquer tipo de vírus que esteja presente no teu organismo. Então, a gente vai falar dessa questão da exposição, né? O controle da hipotermia também. Olha, uma forma eficiente de identificar possíveis lesões é despir a vítima, né? Então, a gente vai despir ela de maneira adequada, né? Só que despir nos locais, claro, sempre apropriados. Então, a gente vai tomar cuidado para não expor só as partes íntimas, né, que a gente estava falando. A gente vai manter o controle da temperatura corporal dessa vítima, ou seja, manter aquecida. Pessoal, cerca de 40% das vítimas desenvolvem um quadro de hipotermia durante a fase de atendimento inicial. Então, a temperatura começa a baixar. Então, a gente pode estar fazendo o quê? Agasalhando a vítima para que a temperatura possa se manter ali no seu estado ideal, né? Então, a gente pode estar agasalhando. Então, cerca de 40% das vítimas desenvolvem um quadro de hipotermia durante a fase de atendimento inicial. Bom, falando aí da análise secundária, a gente vai fazer a avaliação minuciosa da vítima. Que avaliação minuciosa seria essa, pessoal? Avaliar se a vítima, né, da cabeça aos pés, né, avaliar tudo o que eu posso observar de imediato, onde eu vou buscar lesões, né, essas lesões que possam apresentar certas gravidades. E a gente nunca pode colocar a vítima em risco iminente de morte, né? E a gente tem que fazer toda a avaliação de maneira adequada. Então, avalie a vítima ali da cabeça aos pés, em busca de lesões, né? Que, apesar da sua gravidade, não coloca a vítima em risco iminente. Pode ser ali uma queimadura, feridas, arranhões, né? Ferimentos superficiais. Então, tudo isso ajuda na avaliação minuciosa, né? Locais da ferida que possam estar sendo expostos, onde você pode limpar com gás para evitar infecções por parte de bactérias. Então, a gente faz toda aquela verificação. O que a gente vai verificar? Bom, tá aí, a cabeça. Quando na região da cabeça, verifica o crânio e a face, né? Bom, no pescoço, endemas. O endema nada mais é do que inchaço proveniente de líquidos, tá, pessoal? Ou seja, quando você se machuca, e uma parte do teu corpo está inchada, significa ali que tem uma grande presença de fluido, né? Seja sangue ou seja líquidos ali na região que está provocando aquele inchaço. Então, é chamado de endema, né? Cortes, perfurações nos olhos, orelhas, nariz e boca. A gente pode perceber se não tem a presença de sangue, né? Escorrendo por essas regiões. Pode ser grande indício de pancada forte na região da cabeça ou fratura craniana, da caixa craniana, né? Então é muito importante a gente ficar atento a essas regiões. Nos olhos a gente faz aquele exame pupilar, né? Para saber se as pupilas não estão no estado de miose, né? Miáticas, as pupilas midriáticas e também anisocóricas, né? Para verificar ali qual o tipo de trauma ou situação a vítima está passando. Possível, né? Fazendo a avaliação. No tórax também vê endema, aqueles inchaços, objetos que possam estar transfixados, ou seja, encravados, verificar fraturas também. Na região do abdômen, né, o quarto quadrante, né, quarto quadrante, tá aqui, ó, é onde esse rapaz está fazendo a verificação. Aqui também, nessa região, tem um local que você pode estar pressionando para ver se a vítima responde
a estímulos dolorosos, né? Então, é muito importante a gente ficar atento aí a essas situações. O que mais a gente pode verificar? O dorso, né? Para saber se tem edema, afundamento, deformidades. Então, tudo isso já fica evidente visualizando, né? Fazendo aquela avaliação minuciosa. Isso é até bom na hora de passar para o recurso, né? Do socorro. A região pélvica, hematomas, sangramentos, né? Ali pelas cavidades. É muito importante ter aquele olho esperto, né? Para verificar qualquer tipo de situação que a vítima possa estar, né? Sofrendo. Extremidades, se houve amputações, cortes, fraturas. Então, isso aqui nada mais é do que a análise secundária, tá? A gente estava trabalhando aqui, ó, aquela análise primária, que consiste naquele protocolo, né? O protocolo X está relacionado à hemorragia, o X, A, B, C, D, E, né? Cada um seguindo aquela linha de raciocínio. Hemorragia, obstrução das vias aéreas, no caso a gente tem que fazer a desobstrução, certo? Controle da coluna cervical, a manutenção correta de como proceder com a posição da cabeça. Perceba que sempre tem uma pessoa ó, segurando bem tranquilo aqui a cabeça, para que seja feito, né, um bom atendimento pela vítima, fazendo o controle aqui da coluna cervical, que é muito importante para manter ali sempre num ponto fixo, não fazer movimentações excessivas para que não gere aqueles danos que a gente sabe que podem ocorrer. Pessoal, sobre imobilização na vítima, principalmente relacionado à lesão na coluna, né? Como a gente deve proceder com a questão da imobilização? Bom, se necessário, transportá-la, né? E se for para transportar, a gente tem que utilizar uma maca ou qualquer outro material que permita a imobilização total da vítima. Professor, sou um socorrista não profissional e nem estou em atendimento, eu não vou ter a maca comigo. Mas você pode improvisar objetos da imediação que sirva ali adequadamente para fazer essa imobilização, né? Tem imobilização com talas, né? Se você for fazer um transporte, tem tábuas, portas, qualquer coisa que você possa de conseguir fazer ali a imobilização e o transporte dela se for necessário. Pessoal, claro que eu não posso simplesmente ter a ideia de pegar a vítima, transportar rapidamente, apressadamente para um hospital mais próximo, né? Tem muita gente que vê um acidentado, a primeira coisa que quer é enfiar dentro do carro e levar para o hospital. Fazer esse tipo de procedimento muitas vezes pode ser muito perigoso, tanto quanto para você quanto para a vítima também. Você pode acabar simplesmente piorando e agravando o estado que ela se encontra. Primeiro você tem que fazer as análises, chamar o resgate e ver o que você pode fazer. O transporte, né, rápido da vítima só pode acontecer em situações em que corra realmente risco eminente, como, por exemplo, explosões que possam acontecer na imediação, acidentes envolvendo muitas vezes materiais corrosivos, substâncias inflamáveis, questões onde pode haver afogamentos da vítima, entre outras situações como desmoronamento, algo que precisa ser feita a retirada o mais rápido possível, senão, se não fizer a retirada, de fato vai acontecer algo bem mais grave. É uma situação bastante tensa. Quando não há necessidade de fazer, não haja perigo, a gente não pode estar fazendo movimentações excessivas com a vítima, né? Então, pessoal, a gente tem que ter muito cuidado, porque uma lesão na coluna pode deixar a vítima permanentemente paraplégica, tetraplégica. Sempre depende do quê? Do dano que a vítima venha a sofrer. Então, a gente sabe que a fratura e, pessoal, na coluna vertebral, qualquer tipo de lesão é bastante perigosa, né? Então, pode haver fratura na vértebra, pode haver aquela lesão na medula nervosa, né? Pode romper a troca de informações entre elas e a gente sabe quais são aí essas consequências. Hemorragia, pessoal. Bom, a hemorragia a gente sabe que existem dois tipos. Quais são elas? A hemorragia exposta, né? Caso aquela perda de sangue exposta, e a hemorragia interna, externa e interna. A interna, ela é basicamente uma das mais complexas, muito difícil, deve ser feita só por especialistas mesmo, pessoal realmente preparado para lidar com essas situações, e mesmo assim, já é difícil para eles, né, descobrir aonde está sendo proveniente a hemorragia. Só que a hemorragia, a gente sabe que é a perda de sangue devido ao rompimento de uma artéria. Quando é uma artéria,
que rompeu, a gente chama de hemorragia arterial. Pode ser de uma veia. Quando é de uma veia, a gente chama de hemorragia venosa, né? Venosa. Ou pode ser aí de outro vaso sanguíneo, como, por exemplo, os capilares. A gente tem 3 tipos de vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos nada mais são do que tubulações, né? Por onde passa os fluidos ali, né? Que é o tecido líquido aí, que é o nosso sangue. Então, a gente pode perceber, ó, arterial. Perceba que na arterial, pessoal, o sangue ele sai mais vivo, naquela cor mais avermelhada, ele sai no ritmo da pulsação. Tá? A pulsação está acelerada, o sangue vai jorrar mais aceleradamente. Então, ele sai naquele vermelho vivo. É muito perigoso. Pessoal, de 2 a 3 minutos aqui, uma artéria rompeu, a vítima já pode perder de 2 a 3 minutos 50% do sangue. Isso pode levar, consequentemente, à morte certa, rapidamente ali. A vítima começa a ficar pálida, né? Você percebe ela esbranquiçando, vai sentir frio, vai sentir sede. Nunca dê nada para a vítima ingerir também, tá? Regra sagrada. Nunca dê nada, mesmo que ela o peça, certo? Então, o certo é agasalhar, tentar comprimir a região ali que está havendo sangramento, sempre usando o item de segurança, né, como luva, entre outros tipos, que possa proteger também você do contato direto com o sangue. Perceba que na venosa, o sangue ele não sai ali, ó, jorrado. Ele já sai meio fraquinho, meio coagulado, parecendo já uma borra de café. Então aqui a gente percebe que é uma hemorragia venosa. E a dos capilares, pessoal, são aqueles mais finos, né? Mais fraquinhas, então o capilar ele é um dos menos tensos. Só que os capilares são muito importantes, né? Porque eles que fazem ali o transporte de substâncias em partes ali bem inacessíveis do corpo, né? Ele que tem essa finalidade. Então os capilares são vasos importantes também. Só que perceba que o sangramento já é bem mais fraquinho, o mínimo, já dá para fazer um controle bem mais eficiente do mesmo. Bom, as artérias são as mais perigosas, né? Tá aqui. E é as mais difíceis de ser controladas. É muito complicado quando se trata de uma hemorragia arterial. Pessoal, ambas as hemorragias podem ser, né, internas, ou seja, não se vê a origem do sangramento, o que se torna bastante difícil a verificação. Inclusive, tem situações de hemorragia que a gente pode perceber que quando é dos pulmões, por exemplo, a gente pode identificar através daquela tosse com sangue, né? O sangue sai pela boca naquelas golfadas no vermelho vivo. Então, provavelmente, alguma artéria ali foi rompida, né? Isso aí é muito perigoso, muito, muito perigoso. E a gente tem também aquela hemorragia que pode acontecer na região do estômago, onde a vítima geralmente vai apresentar aquela perda de sangue, né? Através do enjoo, no vômito, a presença daquele sangue como se fosse a borra de café, que é muito perigoso também. Temos aqui a hemorragia, que é classificada como interna e externa. Na interna não se vê a origem do sangramento. Tranquilo, muito difícil, coisa de profissional mesmo, até para os profissionais se torna bastante perigoso. Nas externas, pessoal, é possível ver a origem do sangramento. Na externa, ou seja, nas externas fica bem mais tranquilo de proceder, né, para o socorrista, mesmo que seja um socorrista ali leigo. Tem situações que a gente pode perceber, certo? Então, quais são os sintomas da hemorragia que eu posso verificar na vítima? Palidez, hipotermia, ela vai sentir frio, vai sentir ânsia de sede, então provavelmente ela vai pedir água. Não dê nada para a vítima ingerir, isso pode atrapalhar posteriormente o atendimento especializado, tá? Queda de pressão, a pressão vai começar a diminuir, né? Então a gente percebe que acontece tudo isso. Então são sintomas que vai ocasionar essa situação. Professor, quais são aí as dicas de segurança quanto à questão de hemorragia? Bom, primeiramente você pode ajudar a vítima a deitar com a cabeça mais baixa que o resto do corpo. Isso ajuda tanto para a hemorragia quanto para o estado de choque. Que o estado de choque nada mais é, pessoal, do que aquele abalo emocional, né? Aquele estado de totalmente choque. A vítima vai ficar totalmente, né, pálida, sem reação, totalmente em um estado, né, totalmente sem reação nenhuma, né? Paralisada. Então, o estado de choque pode acontecer ou por abalo emocional ou simplesmente por grandes ou graves choques, né? Como, por exemplo, a hemorragia. A hemorragia pode levar ao estado de choque, que são lesões graves, né? Pode ser outros tipos também que possam acontecer, tá?
Então, tudo isso ó, leva também ao estado de choque, essas situações. Tá? Então, os sintomas aí. Então, eu posso colocar a vítima com a cabeça mais baixa que o corpo, isso vai ajudar a oxigenar melhor o cérebro, o oxigênio ser transportado de uma maneira mais eficiente. Claro, eu faço a cabeça mais baixa que o corpo, mas quando eu percebo, né, exceto ali quando eu não suspeito de traumatismo craniano, fratura nos membros inferiores ou superiores. Se você suspeita de fratura, aí não tem jeito. É só imobilizar mesmo as fraturas e não ficar movimentando excessivamente a vítima. É sempre bom afrouxar também as roupas da vítima, desagasalhar ali, principalmente na região da cintura, do pescoço, né? Você pode estar aplicando também compressas frias de gelo no local da hemorragia, é útil. Caso a vítima fique vomitando, vire a cabeça para o lado para evitar que ela possa ser asfixiada por conta do vômito, né? Então a gente coloca a cabeça na posição lateral de segurança. Inclusive durante as aulas a gente vê aí como proceder com essas situações. E é sempre importante manter as vias desobstruídas, né? Quais são as vias aéreas? São a boca, nariz e garganta. Perceber se não tem sangue ou qualquer outro tipo de líquido ou qualquer outro tipo de objeto que possa estar ali impedindo a respiração, né, das vias aéreas. Pode ser prótese dentária, algum corpo estranho que esteja impedindo, né, dentes ali que acabaram sendo quebrados, estão lá obstruindo a passagem do ar pela garganta, enfim, nessas situações aí. Bom, nunca permita que a vítima fique se movendo, né, que ela coma, que ela, sei lá, beba, fume, enfim. O atendimento por profissional pode ser prejudicado por conta dessas situações. Se você der água, qualquer tipo de situação, qualquer tipo de alimento para a vítima ingerir, certo? Então, o atendimento por profissional aqui, nesse caso de hemorragia, é indispensável. Bom, hemorragia interna, pessoal, quais são os procedimentos? Lateralizar a cabeça, tá aí como é feita a posição lateral de segurança. Controlar os sinais vitais, né? Manter a temperatura. A vítima provavelmente vai entrar no estado de hipotermia, então é sempre importante agasalhar a vítima e verificar os seus sinais vitais. Não dá nada para a vítima ingerir de forma alguma, tá? Hemorragia nasal, cabeça abaixada, como a gente está vendo. Faça uma compressão por 10 minutos com o dedo indicador e polegar mesmo, né? Ali na região do nariz, ó. Né? E pode colocar gelo ou compressa gelada, né? É bem tranquilo. Pessoal, utilize o EPI, evite contato direto com sangramentos ou secreções. Sabemos por quê. EPI, equipamento de proteção individual. Ou seja, no mínimo você tem que estar de luva. Professor, eu sou um socorrista que eu não ando com luva no meu carro. E aí? A pessoa está tendo hemorragia. O que eu vou fazer? Não tem muito, né? Até porque você não tem muito conhecimento. O máximo é sinalizar, chamar o resgate, ficar atento. Muitas vezes você pode fazer ali alguns procedimentos contra a vítima, por exemplo, lateralizar ela, contanto que você não tenha contato direto com o sangue, né? Lateraliza, agasalha, isso aí já ajuda. Isso aí já é muito importante ali. Você não está cometendo a omissão de socorro, que inclusive a gente sabe que é crime de trânsito. Hemorragia externa, você pode aliviar aí a região comprimindo o local, sempre utilizando panos limpos. Pode limpar a ferida antes com gás, né, para evitar infecções. Pessoal, nunca use nada sujo para fazer a compressão. Panos limpos, tá? Qualquer coisa que possa fazer a compressão, mas que esteja limpo. Elevar o membro, né? Elevar o membro porque a gente deixa a gravidade fazer o serviço, né? Para que o sangue não consiga ter pressão suficiente para chegar num ponto de local e sair, né, para fora. Então, se chama aí técnica de elevação. A gente pode ver uma imagem aí que mostra essa situação. Pessoal, não utilize garroteamento ou torniquete. Esses procedimentos aqui que a gente está vendo agora, ó, garroteamento ou torniquete, não devem ser usados. Se cair na prova, se cair em questões, é algo ruim, né? Algo dispensável. Ok. Sobre o garroteamento e o torniquete, eu vou já mostrar, pessoal, que procedimentos são esses, tá? O que eu preciso saber de fato? Se cair na prova dizendo que o garroteamento ou torniquete são procedimentos adequados, que você deve fazer, é falso, tá? É errado, são procedimentos muitas vezes descartados, até mesmo para especialistas profissionais, em razão de último caso, questão de último caso, que eles podem usar esses procedimentos, tá? Certo?
procedimento que existe, mas só é usado em caráter aí, né, realmente de última opção, quando realmente avaliar que daria para fazer, porque esse tipo de procedimento, como o torniquete, por exemplo, que é como se colocasse um pano, colocasse uma tala e você simplesmente consegue apertar a região ali, né, que você quer fazer esse procedimento, que eu vou já mostrar, claro, a gente vai ver uma imagem para entender bem o que está acontecendo, que tem que desafrouxar com o tempo necessário, senão o sangue que não vai passar pela região porque está bloqueado, vai gerar uma pressão excessiva e a pele pode necrosar naquela região, né? A necrose da pele simplesmente fica inviável qualquer aspiração de reimplante do membro amputado. Só para vocês terem noção, pessoal, há a chance de 90% de reimplantar um membro que foi amputado. 90%. A porcentagem de você recolocar um membro no local é muito alta. O problema é que para tal situação, para tal procedimento, é necessário que você tenha que agir rápido. O que é esse agir rápido? Primeiramente, pegar a parte amputada, colocar ela em algum saco ou sacola e fechar e colocar ela no recipiente com gelo, nunca deixando, claro, o membro ter contato direto com o gelo, porque se ela tem contato direto com o gelo pode acabar ali queimando, né, as terminações nervosas, pode necrosar ali a região do membro amputado e acabar neutralizando a possibilidade de você conseguir reimplantar aquele membro. Então, por isso que ele tem que ser colocado em saco plástico. Tem que colocar num local com gelo, um recipiente com gelo, porém, o membro não pode ter contato direto com o gelo. Se você faz isso e consegue, por exemplo, também levar a vítima para um atendimento especializado e ela passa por uma cirurgia, ele tem 90% de chance do membro ser recolocado, né? Para que não seja amputado e ela não perca ali parte do seu corpo. O problema é proceder, né? O problema é como proceder, né? Porque se torna uma situação ali muitas vezes totalmente, né, desprovida de recursos, né? E não tem como que fazer. Aí por isso a vítima acaba perdendo mesmo e amputando membros aí quando se depara com um acidente muito sério. Mas ó, a chance é boa, contanto que você consiga proceder de um jeito e maneira eficiente. Bom, ainda sobre hemorragia, a gente vê aqui o choque hipovolêmico, né, que é o estado de depressão do organismo em razão do baixo volume de sanguíneo. Então, esse choque hipovolêmico é aquela perda de sangue, né? Então, é a depressão do organismo, o organismo começa a decair em razão do baixo volume sanguíneo. Então, a pessoa começa a ficar pálida, fraca, começa ali, claro, perceber o estado de hipotermia, sente sede, náusea, começa a desmaiar, ficar no estado de inconsciência, a perda de sangue leva à parada respiratória, leva à parada cardíaca, e, enfim, levando a vítima à morte, né, por conta das situações que vão se agravando. Sintomas. Bom, pele fria e pegajosa, né, sintomas aí da hemorragia. Sudorose. Sudorose, pessoal, é aquele suor excessivo na região das mãos, dos pés, aquele suor, né? Temos aqui também pulso rápido ou fraco, dependendo, o pulso pode estar acelerado, pode estar bem fraco ou quase imperceptível. Você já constata que a pessoa nem tem pulso, mas está lá, mas é quase imperceptível. Pode ser apresentando aí também sintomas como palidez, calafrios, tremores, respiração irregular. Temos procedimentos. O que eu posso fazer pela vítima? Então tá aí, ó, identifica o controle, né? A causa do choque, a gente vai identificar. Vamos afrouxar as roupas e manter a vítima ventilada. Coloque-a deitada com a cabeça mais baixa, ou seja, a cabeça mais baixa que o corpo, claro, exceto se você não constatar fratura nos membros inferiores ou superiores ali. Não tem fratura? Então posso fazer. Ó, eleve os pés por cerca de 30 centímetros. Isso aqui é um procedimento muito eficiente. Elevar os pés cerca de 30 centímetros, pessoal, ajuda a melhor circulação sanguínea, ou seja, o sangue vai chegar melhor aqui, ó, na região do cérebro, manter o cérebro oxigenado, é muito importante. E como é que o oxigênio chega no cérebro? Através da corrente sanguínea, através do sangue. O sangue circulando ali, ó, constantemente pelo teu corpo, está sendo transferido aí através das hemácias. O sangue está passando. Está passando e sendo colocado lá onde deve ser colocado. Então, elevar os pés em 30 centímetros ajuda a circular melhor, né, o sangue, ou seja, o oxigênio até o cérebro. Ou seja, fique monitorando ali os sinais vitais.
pulsação, né? A questão da pressão, se for o caso, se você tiver um aparelho para verificar, verifica a respiração, verifica a temperatura, sempre vai verificando ali os sinais vitais da vítima, monitorando para saber se não está tendo irregularidades. Temperatura corporal. A gente sabe que febre, né, gera febre quando você está com a temperatura maior que 37, certo? Hipotermia, menos de 36. Procedimentos quanto à febre. Desagasalhe a vítima, ou seja, dê banho na temperatura corporal, ou seja, imersão na temperatura corporal, e faça compressas frias na região da testa, das axilas, né? Região, muitas vezes, do peito também. Ali nas axilas e testa, sobre a cabeça, são os locais mais comuns, né? Fazer ali essas compressas frias. No caso de hipotermia, né? Agasalhar a vítima, no caso é o oposto da febre, e mantê-la aquecida. Pessoal, em nenhuma hipótese ofereça medicamentos ou bebida alcoólica. Tem gente que se depara com um acidentado, quer dar medicamento, principalmente quando é caso de queimadura, quer passar pomada, quer passar não sei o quê, quer dar antitérmico quando a vítima está com febre. A gente não é médico, a gente não tem que dar nada, a gente não sabe nem se a vítima tem alergia, você não tem como avaliar, você não tem ali o estudo necessário muitas vezes para estar oferecendo aí esses medicamentos, né? Então pode agravar e piorar o estado que a vítima se encontra. Bom, quais são as lesões mais comuns em acidentes? Percebemos aqui fratura, né? O que é fratura? Fratura nada mais do que é a ruptura da estrutura óssea, né? Essa ruptura total ou parcial, né? Dentro da fratura a gente tem o entorse, temos também a luxação, e a gente vai falar dela. Então tem a fratura, né? Que pode ser fratura aberta ou fratura fechada. A fratura aberta ou fratura exposta é aquela que o osso que rompe a camada da epiderme, né? Rompe a pele, fica bem exposta, visível, e aquela é quando é fratura fechada, que aconteceu a fratura, mas ela não rompe, né, aqui a camada da pele, né, da epiderme, fica lá. E a gente consegue detectar a fratura fechada através da deformidade da região, a presença de edema, né, o inchaço, enfim. Temos aqui também o entorse, que são lesões aí no ligamento, nos ligamentos, ou seja, um entorse. Acho que todo mundo já sofreu um entorse na vida. Temos aí também a luxação. A luxação, pessoal, nada mais é do que a saída, né, da posição normal da estrutura óssea, por exemplo. Esse dedo aqui, ó, né, as falangezinhas, o osso aqui dos dedos, saiu da posição normal. Quando ela sai da posição normal, ou seja, não houve fratura, nada, ela só saiu, deslocou-se, é chamado de luxação, né? Então, a gente tem procedimentos corretos para proceder com esse tipo de situação, quanto a situações envolvendo fraturas, certo? Bom, o que a gente faz quando há fratura, entorse ou luxação? Imobilizar, certo? Aplicar gelo, são basicamente os procedimentos mais adequados quanto a isso. Tá, pessoal? É muito importante. Então, a luxação, como a gente viu, está falando, é o deslocamento dos ossos, né, da articulação, saindo da posição normal. O entorse envolve os ligamentos, né, pode ser uma articulação, uma ruptura parcial total do ligamento. E a fratura, como a gente sabe, é essa ruptura total parcial da estrutura óssea do corpo, né? Aí tem a fechada, e a aberta, que é a exposta. Quando o osso está quebrado, ele rompe a pele. E a fechada, o osso se quebrou, mas não rompe a pele. E o procedimento? A gente mobiliza, a gente aplica gelo, certo? É muito importante que você evite comprimir o osso. Você pode improvisar uma tala, usar papelão, madeira, improvisar qualquer tipo de bandagem que possa fazer a mobilização do membro fraturado. Você pode utilizar uma tipóia, um lenço, uma atadura, tudo que possa improvisar ali na hora. Imobilização, movimentar o menos possível o local fraturado. Quando for fazer a imobilização de uma região fraturada, a gente deve imobilizar até acima das articulações para não ter, de fato, nenhum tipo de movimentação. E, claro, pessoal, nunca faça ou aplique a tentativa de tentar recolocar o membro fraturado na sua posição natural. Não faça isso, né? Tipo de fraturas. Fratura fechada, olha aí.
A fratura fechada ela pode ser de 3 tipos: oblíqua, cominuta, né? Cominuta, e essa espiralada, né? Os 3 tipos de fraturas fechadas, onde não rompe a camada da pele. E temos a fratura aberta, né? Ou exposta. Quando rompe, aí é evidente, né? A gente consegue saber. É evidente. Conseguimos detectar. Ó, tá aqui, ó. Não tente recolocar um membro lesionado na posição natural. Isso aqui é incorreto. Não devemos fazer isso. Não aplique nada quente também sobre a região fraturada. Dicas aí do que fazer. Fratura fechada, pessoal. Procedimentos. Ó, imobilizar a região afetada, né? Prender em 4 pontos. Ó, pensei, como assim prender em 4 pontos? Vamos supor que ele fraturou aqui a mão. Como ele fraturou a mão, ele botou uma tala todinha aqui na região, ó, e foi colocando 4 pontos aqui de amarramento. Só perceba que ele imobiliza até a parte aqui do cotovelo da articulação, para que não tenha de fato nenhuma mobilização. Então é assim que a gente tem que proceder quanto a situações envolvendo fraturas. Aplique gelo para amenizar a dor e o inchaço. Pessoal, improvise uma tipóia para o apoio do membro. Ó, perceba aí o procedimento quanto à tipóia, como tem que ser feito, como eu posso proceder. Bem tranquilo. Fratura aberta. Fratura aberta é bem tensa, mas bem fácil de perceber também. E a gente pode proceder também. Quais são os procedimentos? Fazer um curativo sobre o ferimento, controlar a perda de sangue, né, hemorragia, controlar os sinais vitais e imobilize como nas fraturas fechadas. Então, se for para imobilizar, da mesma forma que é na fratura fechada, na exposta também, ou fratura aberta, como está sendo descrita aí na tela. Pessoal, não tente recolocar o osso ou membro lesionado na posição natural. A ordem é imobilizá-lo apenas. Aplicação de bandagem. O que a gente vai fazer com a questão da aplicação de bandagem? Bom, quais são os procedimentos corretos quanto à aplicação de bandagens? A região deve estar limpa e os músculos relaxados. Ó, comece a enfaixar da extremidade para o centro. Então, a gente vai começar da extremidade até o centro e enfaixar da esquerda para a direita. Então, a gente começa a enfaixar da esquerda para a direita. Bom, se perguntar, essas são as 3 características sobre o procedimento de bandagem, né? Que são as ataduras, entre outras. Amputação de membro. Houve amputação, pessoal, o que eu devo, primeiramente, proteger o ferimento e controlar a hemorragia. Ó, envolver a parte amputada em panos limpos, ou saco plástico, ou qualquer tipo de substância que você possa envolver o membro. Ó, envolveu. Depois fazer o quê? Em seguida, depois de envolver, coloque dentro de 2 sacos plásticos e leve junto com a vítima para o hospital. Perceba que ele está colocando o saco plástico com o membro envolvido dentro de um recipiente com gelo para preservar o membro e que o membro não venha necrosar, né? Porque saiu dali, ele vai acabar morrendo, né? O membro acabar necrosando. Isso aí ajuda, pessoal, com que a vítima consiga fazer um reimplante do membro, né, que foi amputado do seu corpo. Ó, atenção, não coloque a parte amputada em contato direto. Perceba que ele colocou em 2 sacos plásticos. Não deve se colocar em contato direto. Se colocar em contato direto, o membro, né, não vai ser reimplantado. Ele vai ser totalmente inviável para tal procedimento. Por quê? Porque vai acabar o gelo ali cauterizando, né, as terminações, os ligamentos, fazendo com que seja viável o procedimento. Acaba tornando totalmente ineficiente aí o procedimento. Queimaduras. Bom, queimaduras são outros tipos de acidentes comuns, né? E as queimaduras são lesões produzidas nos tecidos de revestimento do corpo e podem ser causadas por agentes térmicos e também químicos. Então, você pode sofrer queimaduras por agentes térmicos, né? Ou químicos. Então, é muito perigoso as queimaduras, pessoal. Então, a gente tem que lembrar, quando se trata de queimadura, que as áreas mais críticas são as vias aéreas e as partes genitais e o rosto. Essas 3 partes são as mais críticas se tratando de queimaduras. Bom, pode ser causado por eletricidade também, né? Ó, radiação. Temos aqui 3 casos que podem levar a queimaduras corporal. Agentes térmicos, produtos químicos, eletricidade e radiação.
E temos aqui que elas podem ser caracterizadas de primeiro grau, de segundo grau, terceiro grau. Perceba aí que está diferenciado, né? Ó, perceba que a do primeiro grau tem aqui a mancha, né, evidente, né, da queimadura. Perceba que essa aqui também já tem a presença de bolhas, né, ou seja, foi mais grave. E essa aqui, pessoal, se torna bastante tensa. Perceba que a parte da pele está até parecendo mais preta, mais carbonizada, né? Ou seja, a profundidade da queimadura atingiu mais profundamente ali o corpo da vítima. Bom, na queimadura de primeiro grau, ela vai apresentar uma vermelhidão. Essa vermelhidão ela pode ser de leve e intensa. É dolorosa, né? Tudo que é queimadura é doloroso. Só que a de primeiro grau, a característica dela é que ela não forma bolhas, né? Então, o que eu devo proceder numa queimadura de primeiro grau? Você envolve a camada, né, da pele ali, né? A água, né? Você coloca a parte afetada, a parte queimada, imergida em água corrente, né? Você não vai aplicar nada, como, por exemplo, tem gente que, quando sofre queimadura, coloca pasta de dente, coloca café, enfim. A gente não deve proceder dessa forma, nem colocar pomadas, nada, né? Simplesmente imergir a parte afetada em água corrente já é o suficiente ali como procedimento. Então, a queimadura de primeiro grau, ela envolve apenas a camada externa da pele, né? A primeira camada, no caso a epiderme. Então, pode apresentar inchaço também, é sensível ao toque, né? É dolorido, e ela tende a cicatrizar com mais facilidade. Já a de segundo grau, pessoal, ela tem as mesmas características do primeiro, só que além das características do primeiro, a gente percebe que ela vai atingir tanto a epiderme quanto a derme, ou seja, ela se aprofunda um pouco mais, e ela forma bolhas ali na região da superfície, porque os vasos sanguíneos da derme dilatam. Quando eles dilatam, eles deixam escapar o soro do tecido, formando essas bolhas. É extremamente dolorosa e apresenta secreções. De maneira alguma estoure essas bolhas, tá? E a queimadura de terceiro grau, ela destrói toda a espessura da pele. Ela vai atingir todo o tecido subcutâneo, pessoal, com risco de chegar até mesmo aos ossos, dependendo de como você foi exposto a isso. Então, apresenta a descoloração da pele, a pele fica carbonizada, perceba que fica mais preta. Pode ser um branco ou um vermelho mais cereja, ou totalmente preto na região. A gente percebe que ocorre destruição da camada da epiderme, da derme, a superfície ali da região afetada fica endurecida, seca, né? É totalmente insensível ao toque, por quê? Não causa dor, porque as terminações nervosas foram destruídas através, né, do dano. Então, você não sente dor, mas as terminações foram destruídas. Então, expõe também tecidos gordurosos, é muito perigoso. Então, tá aqui, ó. A gravidade de uma queimadura é calculada considerando-se 4 aspectos, né? A gente tem aqui de primeiro grau, né? Grau da queimadura, localização aí da queimadura. A gente vai ter também, dentre os 4 aspectos, ó, terceiro, idade da vítima. Então, grau da queimadura, localização da queimadura e a idade. Então, a gente percebeu que a gente estava falando que o corpo tem áreas mais críticas, que são as vias aéreas, né? E as partes genitais e o rosto, ou seja, a localização da queimadura pode ser de primeiro grau, mas foi nessas regiões e já é considerada crítica, né? Já é mais grave. Por quê? Porque tem um grau, se foi de primeiro, se foi de segundo, se foi de terceiro, né? Considerando os 4 aspectos. Dependendo também de onde foi a queimadura, aonde foi no corpo, e também a idade da vítima, influencia também na gravidade. Ó, a gente tem aqui agora uma porcentagem da área atingida aí, né, pessoal? Na região corporal. Ou seja, a gente tem esse SCTQ, que é superfície, né, corporal total queimada. Superfície corporal total queimada. Eu percebo aqui na região do rosto, né, a gente tem aí porcentagens, né, região das costas, das pernas. Temos aqui umas frações mistas, aqui basicamente é 9 metade, né, que seria 4,5 da região afetada. Metade da região afetada aqui entre os braços seria também nas pernas, nas costas, região genital na face.
como é distribuída aí a superfície corporal total queimada. A gente tem também, pessoal, de alto risco, a de terceiro grau, né, com mais de 10% da superfície corporal total queimada. A de primeiro e de segundo graus, com mais de 20%, né, com risco. E também temos aí a questão na face, né, nas vias respiratórias e genitálias. São situações aí críticas para a vítima. E em crianças e idosos também seriam bem mais complicadas aí a situação relacionada às queimaduras. Pessoal, corpo em chamas, a gente também tem procedimentos, né? Como a gente deve proceder em relação ao corpo em chamas. Primeiro, técnica 1. A gente vai pare, deite e role. Quando você não tem ninguém para se ajudar, você está pegando fogo, você para, deita e rola, tá? A técnica número 2 é o abafamento. Você pode estar ajudando uma vítima, tentando colocar sobre ele algum pano, tecido, que possa estar tentando abafar ali. Pessoal, ó, errado. Correr é um procedimento errado. Se você percebeu que alguma parte do seu corpo está em chamas, não corra, né? Pare, deite e fique enrolando até que você consiga, de fato, extinguir as chamas. Então, retire a roupa nas partes atingidas pelo fogo, sem puxar as partes aderidas. Então, você tenta tirar a roupa sem puxar a parte que foi aderida pela queimadura. Retire também materiais que possam apertar em caso de edema, como, por exemplo, anéis, pulseiras, braceletes. Ou seja, teu corpo pode acabar inchando. Inchar onde tem os possíveis materiais, né, como anéis, pulseiras e braceletes, pode acabar deixando a situação bem mais complicada, né? Apertar pode atrapalhar ali a passagem da corrente sanguínea, pode prejudicar, pode, como eles também são condutores de calor, pode aquecer, pode queimar ainda mais a superfície onde eles estão presentes. Queimaduras térmicas. Se possível, pessoal, lave a região com soro fisiológico, mantenha sob a água para amenizar a dor. A gente cobre, né, a região da queimadura com algo não aderente, né, para não ter ali nenhum tipo de contato, né, ríspido com a região afetada. Não aplique medicamento de nenhuma espécie, como, por exemplo, pomada, pasta de dente ou outras técnicas domésticas. É inviável, isso é conhecimento empírico, né? Queimadura química. Se não reagente, lave com água corrente. Se reagente, limpe com um pano seco. Ou seja, se não reagente, ou seja, não vai reagir com a água, né? Então a gente pode acabar simplesmente lavando com água corrente. Agora, se é um tipo de reagente químico que reage com a água, pode ainda agravar, só limpe com um pano seco. Então, cubra a região atingida com curativo estéreo. Se possível, pessoal, guarde um pouco da substância, um pouco da amostra das substâncias para te ajudar num possível atendimento posterior. O médico avaliar para ele saber qual é o tipo de substância e ele poder utilizar medicamentos ou procedimentos médicos que sejam eficientes contra aquele tipo de reagente. Queimadura nos olhos. Lave os olhos em água corrente por no mínimo 15 minutos. Cubra com curativo úmido estéreo. Tá? E volte a umedecer o curativo a cada 5 minutos. Queimadura térmica. Cobrir com compressas, ou seja, gás. E queimaduras químicas, lavar com água corrente. Queimaduras provocadas por choque elétrico. O que eu vou fazer? Reconheça a cena e acione, se necessário, a companhia energética local. Não coloque a mão na vítima, porque você pode acabar, né, sendo eletrocutado também, porque a corrente elétrica pode ser transferida, né, para o teu corpo. Desligue a corrente elétrica ou remova com material não condutor de energia, algum tipo de plástico, né, que você possa fazer. Pode provocar parada cardiorrespiratória, né, quando você sofre a queimadura ou uma corrente elétrica possa passar para o teu corpo. Então, fazer o quê? A reanimação cardiopulmonar, se for necessário, caso você pode tocar na vítima, né? Trate as queimaduras como nos demais casos. Então, do mesmo jeito que eu tinha os procedimentos para tratar dos demais, trato também por choque elétrico. Queimaduras nos olhos, no caso por radiação ou de qualquer jeito. Retirá-lo do local, remover as roupas e aplicar toalhas molhadas. Aplicar gelo sobre as axilas, nos punhos, atrás dos joelhos, laterais do corpo.
Providenciar a imersão, ou seja, recipiente com água bem fria, ou seja, imergir a parte afetada. Ingerir líquido, desde que não haja lesões internas. Não posso dar líquido para a vítima beber, desde que não haja lesões internas, mas não deve se dar líquido de forma alguma para a vítima. Convulsões, a gente pode perceber que a vítima muitas vezes pode sofrer esses quadros. E as convulsões nada mais são do que contrações musculares involuntárias e descontroladas em todo o corpo. O que eu tenho que fazer quando eu perceber que uma vítima está com convulsões? É bem básico, pessoal. É bem básico. Primeiramente, vamos ver aqui os sintomas. Lábios azulados, arroxeados, estado de acianose, a respiração fica curta, rápida ou irregular, vai haver a salivação em excesso e as contrações musculares involuntárias, a vítima começa a cair, se debatendo, né? Como é que eu devo proceder nessa situação? É bem tranquilo. Primeiramente, não tente conter os movimentos da vítima. Primeiramente, lateralize a cabeça, isso pode facilitar contra possíveis engasgos por conta da salivação em excesso, proteja ali a região da cabeça, fazendo o controle da coluna cervical. Tire da imediação objetos próximos, pontudos, onde a vítima pode acabar adquirindo outras lesões, né, em razão da movimentação involuntária, acabar debatendo o corpo com objetos pontudos, ou acabar se machucando ou ferindo-se ainda mais. Então, remova o local, espere até que a convulsão pare. Se a convulsão não parar por mais de 10 minutos, aí é necessário encaminhamento ou procura médica o mais rápido possível, porque a convulsão ela tende a parar. Então, se tiver a presença de saliva, pessoal, só lateraliza a cabeça da vítima, tá? É importante. Então, afaste, tá aqui. Afaste objetos que possam machucá-la. Proteja a cabeça da vítima. Se em 5 minutos não melhorar, procure um médico. Aqui caiu mais, né? 5 minutos. 5 a 10 minutos. O que não fazer? Não enfiar nada na boca da vítima, não tente puxar a língua. Tem gente que puxa a língua, isso não é um procedimento inviável. Não ofereça líquido à vítima. Esse de puxar a língua é tentando evitar que a vítima acabe se engasgando com a própria língua ou sufoque, né? Não ofereça líquido para ela e não tente acordá-la, né? Não tente colocá-la de pé, deixe ela se debater. Só faça o controle ali com a cabeça ou lateralize por conta da saliva e deixe ela se debater e tire da imediação objetos próximos. Depois que ela parar de se debater, você pode agasalhar, elevar as pernas em 30 centímetros para que ela possa se aquecer e oxigenar melhor ali o cérebro. Passo a passo. Mantenha-se calmo e acalme quem assiste à crise. Segundo passo, lateralize a cabeça da vítima, permitindo o escoamento da saliva, né? Evite engasgos. Terceiro passo, afrouxe as vértices do pescoço, peito e cintura. Apoie a cabeça da vítima para evitar traumas. Apoie ali com um pano, uma toalha, né, para que ela não tenha movimentação e acabe machucando a cabeça com a superfície rígida. Permaneça junto à vítima até que ela se reestabilize. Ofereça-se para ajudar no regresso à casa ou avisar um familiar, né? Quando não for um parente, você se deparar com a situação, você já sabe o que fazer. Objetos encravados ou transfixados no corpo. O que eu faço nessas situações? Procedimentos. Não remova, apenas faça um curativo sobre o ferimento e encaminhe para o socorro especializado. Então, não faça a remoção. Remover é pior, tá? Deixa lá e só faz um curativo na região. Tenta estancar a hemorragia. Pessoal, se o objeto estiver nos olhos, mesmo que seja apenas um deles, cubra os 2 olhos da vítima. Acidentes com fios elétricos. Tranquilo, isole e sinalize o local. Tem que tomar cuidado, a região pode estar, né, eletrificada, você pode acabar ali sendo um condutor e sendo atingido pela eletricidade. Acione a companhia de eletricidade, não retire as pessoas de dentro do veículo, não tente remover o cabo de eletricidade, mantenha a distância mínima de 30 metros, que é a sinalização de segurança. Pessoal, os ocupantes do veículo não são eletrocutados em razão do fenômeno denominado gaiola de Faraday. Ou seja,
Essa gaiola de Faraday, ela dispersa a eletricidade. Por isso que quando os cabos caem sobre o carro, você pode ficar tranquilo que lá dentro está seguro. Então, você não precisa sair com pressa. Se você sair com pressa e tocar objetos metálicos ou pisar no chão, você pode acabar percebendo que a eletricidade vai ser conduzida pelo seu corpo. Se você tem que sair do carro porque o carro começa a fumaçar, há indícios que ele pode acabar pegando fogo ou explodindo, você tem que sair com os dois pés juntos ou saindo pulando com um pé só, porque se você colocar os dois e levantar pelo menos um, né, e depois tocar o outro, você pode acabar sendo um condutor de eletricidade e você vai acabar sendo eletrocutado, tá? Então, ficar dentro do carro é seguro, desde que você perceba que não tenha risco pessoal lá dentro. Então, aguarde tranquilamente lá dentro. A eletricidade ela vai ser dispersa, né, para as extremidades da fuselagem. Então, fique seguro. Então, ela neutraliza a eletrificação na parte central ou núcleo do veículo. Então, onde o ocupante fica, é seguro, totalmente seguro, né? Então, é projetado justamente para esse tipo de situação. Acidentes com motocicletas. Procedimentos: faça como nos outros acidentes. Acena, sinalize, resgate. Mantenha a vítima em repouso. Abra a viseira e a jugular do capacete. Presilha, mas nunca retire o capacete. Tá? Ó, avalie a vítima. Como é que a gente avalia? No estado lá do protocolo XABCDE, né? E não remova o capacete de forma alguma. Isso pode prejudicar a coluna cervical. Não faça a remoção. Só abre a presilha, né? E a viseira, para melhorar ali a corrente de ar, para que ele possa respirar da maneira mais adequada. Transporte do acidentado. Pessoal, esqueça a ideia de colocar a vítima no primeiro carro que passa. Se necessário removê-la, imobilize-a numa maca, né? Mesmo que seja improvisada. Tente minimizar o máximo possível os movimentos com a vítima. Utilize da ajuda de várias pessoas. Só remova se houver situação de perigo iminente. Ou seja, chamas, afogamento, carro caiu, né, num riacho, um afogamento, desmoronamento, qualquer coisa que você avalie como risco ou perigo iminente. Aí você pode fazer a remoção imediata. Formas diversas de transporte do acidentado. Olha aí, pessoal, alguns modos de fazer ali o transporte, né? Perceba aí que ele lavou bem as mãos depois de fazer todo o procedimento. Outro modo também, utilizando duas pessoas com uma cadeira. Você só com uma, né? Quando ela consegue ainda se movimentar um pouco. Entre os braços, né? Então, essas são formas diversas de fazer o transporte do acidentado. Dependendo do tipo de situação que ele se encontra também, né? Não é para todos especificamente, mas você avalia também outras condições. Combustível na pista. O que eu posso fazer quando há presença de combustível na pista? Isole a área, sinalize o local e mantenha a distância. Utilize pó de serra, cal ou terra para absorver o material. Então, não achou nada? Usa a terra da imediação e joga para absorver o combustível que foi espalhado sobre a região. Pessoal, não acenda isqueiros ou qualquer artefato que possa provocar incêndio. Produtos perigosos, pessoal. Ó, isole a área, sinalize o local e mantenha a distância. Acione o resgate e equipe especializada. Avalie muito bem os riscos antes de tentar qualquer coisa. Regras sagradas. Pessoal, só através dessas regras sagradas que eu vou passar agora para a gente, é suficientemente importante e suficiente para que você memorize, né, aprenda, leve para o coração, que isso aqui já é fundamental para você acertar qualquer questão que vá cair sobre primeiros socorros. Quais são essas regras sagradas? Ó, cuide da sua segurança em primeiro lugar. Ou seja, você tem que se abster de risco, mas nunca cometer omissão de socorro. Proteja-se. Evite contato direto com sangue ou secreções, ou seja, utilize luvas ou qualquer instrumento, né, que seja considerado EPI, equipamento de proteção individual. Boca a boca, somente com equipamentos apropriados. O boca a boca direto não é viável. Então, somente com equipamentos apropriados. Ou por pessoal treinado. Então, muitas vezes você não tem o que fazer. Não ofereça ou aplique medicamentos. Então, já sei que eu não posso nem oferecer e nem aplicar. Não dar líquido para a vítima com suspeita de lesão interna, mesmo que ela peça.
Não utilize as técnicas de garroteamento ou torniquete. Vou mostrar para a gente essas técnicas. Não mexa no membro fraturado. Limite-se a imobilizá-lo. Evite remover a vítima. Se inevitável, movimente o mínimo necessário com ela. Não retirar ou movimentar os veículos envolvidos no acidente, sob a hipótese de prejudicar o trabalho da perícia. Não retire o capacete do motociclista acidentado. Só por essas regras aqui, só por essas simples regras, muitas questões caem a partir desse contexto. Então, se você está atento a essas situações, a essas regras sagradas do socorrista, você vai acertar a maioria das questões, envolvendo primeiros socorros, que inclusive cairá só 4 questões sobre esse conteúdo. Então, tá aqui o nosso simulado, pessoal. A gente encerrou o assunto de primeiros socorros. Essa aula está gravada, vai ser enviada para vocês aí. Agora a gente vai resolver aí essas questões, tá? Antes de